Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de Química? Pois bem, hoje nós vamos para mais uma aula falando sobre a massa dos átomos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a massa molar. Vamos lá então? Bom pessoal, essa aula é aquela que eu falei que costuma dar algum problema, alguma dificuldade para entendimento. Então eu preciso que vocês prestem muita atenção na aula, tudo bem? Essa aula nós vamos começar a falar sobre massa molar. O que é massa molar? Bom, o nome está dizendo, massa molar, massa de um mol. Mas para que serve isso? Bom, vamos pegar essa reação aqui. Hidrogênio mais oxigênio formando água. 2H2 mais 1O2 formando 2H2O. Mas o que significa esse número aí na frente do H2? 2H2, 1O2, o que esse número quer dizer? Ele diz para mim o número de moléculas que eu preciso pegar de um e de outro reagente. Ou seja, para cada duas moléculas que eu pegar de gás hidrogênio, eu vou precisar de uma molécula de oxigênio para que a reação aconteça perfeitamente. Mas claro, isso é só uma proporção. Ou seja, se eu tiver que pegar 200 moléculas de gás hidrogênio, eu sei que para poder reagir completamente eu vou ter que pegar 100 moléculas de oxigênio. Mas como é que eu faço para contar as moléculas? Será que eu consigo pegar uma pinça e sair contando as moléculas? Como é que eu sei que eu estou pegando 200 moléculas de hidrogênio ou 100 moléculas de oxigênio? Bom, vem comigo que eu vou te mostrar que isso é possível. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você saberia me dizer quantos grãozinhos de arroz tem num saco desse com 5 quilos de arroz? Bom, você tem duas formas de fazer isso. Uma é pegar o saco, abrir e ir contando um por um cada grãozinho até acabar o saco. Mas essa não é uma forma muito legal de fazer não. Tem um outro jeito. Então vem comigo que eu vou te mostrar. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar uma balança dessa de pratos, coloca num dos pratos um padrãozinho de 1 grama e vai colocando arroz no outro prato até que a balança fique equilibrada. Ou seja, do lado de cá da balança eu vou ter 1 grama de arroz. Tudo bem? Bom, eu vou pegar e contar quantos grãozinhos de arroz eu tenho aí nesse 1 grama. Eu já fiz isso. E nesse 1 grama tem 40 grãos de arroz. Tudo bem? Então, 1 grama de arroz tem 40 grãos de arroz. Vamos dar um nome para esse número aí, 40? Que tal a gente chamar isso de arrol? Ou seja, daqui para frente, um arrol vai ser um conjunto que tem 40 unidades. Então, quando eu pego 40 grãos de arroz, eu estou pegando um arrol de grãos de arroz. Então, vamos calcular quantos grãozinhos de arroz a gente tem dentro daquele pacote de 5 quilos? Bom, então vamos lá, ó. Um arrol de arroz, né? Estão pegando arroz. Tem 40 grãos de arroz, claro. E nós vimos ali que isso pesa 1 grama. Agora, o que eu quero saber é quantos grãos de arroz eu tenho num pacote com 5 quilos de arroz, ou seja, 5.000 gramas de arroz. Então, x vai ser igual a 40 vezes 5.000. Ou seja, dentro daquele pacote de arroz, nós vamos ter 200.000 grãos de arroz. Então, o que nós fizemos foi contar de maneira indireta a quantidade de grãozinhos de arroz que eu tinha lá naquele pacote. Ou seja, se eu sei quantos grãozinhos tem em 1 grama de arroz, eu sei quantos grãos tem em 5 quilos de arroz. Então, eu tenho mais uma pergunta para você. Quantos grãos de feijão você tem dentro desse saco aí com 1 quilo de feijão? Eu podia fazer a mesma coisa do arroz. Pegar 1 grama de feijão e ver quantos grãozinhos de feijão eu tenho em 1 grama. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, o que eu vou fazer é pegar um arrol de grãos de feijão. Ou seja, eu vou pegar
40 grãos de feijão. Vou pegar esses 40 grãos e colocar lá na balança. E aí, do outro lado, eu vou colocando padrõezinhos até a balança equilibrar. Ou seja, eu quero saber quanto pesa um arroz de feijão, ou seja, 40 grãos de feijão. É claro que como o grão de feijão e de arroz são de tamanhos diferentes, a massa aqui vai ser diferente. E eu fazendo isso, eu encontrei a massa de 2,5 gramas para um arroz de feijão. Ou seja, 40 grãos de feijão pesa 2,5 gramas. Agora que eu já sei quanto pesa um arroz de feijão, vamos fazer o cálculo para ver quantos grãos de feijão eu tenho dentro daquele pacote? Quantos grãos de feijão? Um arroz. Agora de feijão. Nesse arroz vai ter 40 grãos. Como todo arroz tem 40 grãos. Só que agora isso vai pesar 2,5 gramas, não mais 1 grama. E agora eu quero saber então, quantos grãos de feijão eu tenho naquele pacote que é de 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas de feijão. X vai ser igual a 40 vezes 1.000 dividido por 2,5. Essa conta aqui vai dar 16.000 grãos. Ou seja, naquele pacote de feijão eu tenho 16.000 grãos. Bom, pessoal, vocês perceberam que a gente pode calcular quanto pesa um arroz de vários grãos. Eu poderia calcular, por exemplo, quanto pesa um arroz de milho, quanto pesa 40 grãos de milho. Sei lá, de linhaça, quanto pesa 40 grãos de linhaça. Mas o que isso tem a ver com massa molar? Vamos lá ver? Tá. E se eu pegasse, por exemplo, um diamante? Se eu quisesse saber, dentro desse diamante aí de 0,1 grama, quantos átomos de carbono tem aí dentro? Bom, pessoal, diamante é formado por átomos de carbono, única e exclusivamente por átomos de carbono. Então, o que eu quero saber aqui é quantos átomos de carbono eu tenho dentro desse diamante. Do mesmo jeito que eu queria saber quantos grãozinhos de arroz eu tinha naquele pacote. Então, vamos lá calcular? Fazer nesse caso. Eu vou pegar de um lado da balança e colocar 3 daqueles padrõezinhos. Um de 10 gramas e 2 de 1 grama, ou seja, 12 gramas. Do outro lado da balança eu vou colocar átomos de carbono até que a balança se iguale. Ou seja, até que a massa de átomos de carbono ali seja de 12 gramas. E aí eu vou contar quantos átomos de carbono eu tenho nessa amostra. E se eu fizer isso, sabe quantos átomos eu vou encontrar? 6 vezes 10 é 23. Que tal a gente dar um nome para esse número? Que tal a gente chamar esse número de mol? Então, pessoal, se eu pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, ou 600 sextilhões de átomos de carbono, eu vou estar pegando 1 mol de átomos de carbono. Ou seja, em outras palavras, 1 mol de átomos de carbono, 600 sextilhões de átomos de carbono, pesa 12 gramas. Agora que eu já sei isso, vamos calcular quantos átomos de carbono eu tenho naquele diamante? Então, 1 mol de átomos de carbono tem 6 vezes 10 a 23 átomos. E eu sei que se esse 1 mol, que esses 6 vezes 10 a 23 átomos, pesam 12 gramas. Então o que eu quero saber é quantos átomos de carbono eu vou ter naquele diamante que pesa 0,1 gramas. Então x vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 0,1, que é a mesma coisa que 10 a menos 1, tá? Então, vezes 10 a menos 1, tudo isso dividido por... tudo isso dividido por 12. Isso vai dar 0,5 vezes 10 a 22 átomos, ou 5 vezes 10 a 21 átomos de carbono naquele diamante. Vocês perceberam que no fundo é a mesma coisa? Se eu calculei lá quantos grãozinhos de arroz eu tinha em um pacote de arroz, e aqui eu calculei
quantos átomos de carbono eu tinha dentro do diamante. Então, vamos continuar com a brincadeira? Bom, a situação agora é o seguinte. Para fazer uma certa reação química, eu preciso pegar uma quantidade de átomos de oxigênio. 1,5 vezes 10 a 21 átomos de oxigênio. Mas como é que eu vou fazer para contar isso? Como é que eu vou fazer para pegar exatamente essa quantidade? Bom, lembra que nós vimos que é possível fazer isso de forma indireta, usando a massa? Ou seja, eu preciso saber o seguinte: quantos gramas de oxigênio eu preciso pegar para poder ter essa quantidade de átomos lá dentro? Agora eu vou pegar 1 mol de átomos de oxigênio, ou seja, vou pegar 600 sextilhões, 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, e vou colocar aqui desse lado da balança. Do outro lado da balança, eu vou colocando pezinhos até que ela se equilibre. Bom, para equilibrar, eu vou precisar de 16 gramas de pezinhos lá. Ou seja, 1 mol de átomos de oxigênio pesa 16 gramas. Vamos lá fazer a conta então? Então vamos lá, ó. Eu sei que 1 mol de átomos de oxigênio, que tem 6 vezes 10 a 23 átomos, pesa 16 gramas. Então eu quero saber, se eu pegar 1,5 vezes 10 a 21 átomos de oxigênio, ou para pegar 1,5 vezes 10 a 21 átomos de oxigênio, quantos gramas de oxigênio eu preciso pegar? Então x vai ser igual a 1,5 vezes 10 a 21 vezes 16 dividido por 6 vezes 10 a 23. Bom, fazendo esse cálculo, vai dar 400 gramas. Então, para eu pegar essa quantidade de átomos de oxigênio, eu preciso pesar 400 gramas. Então vocês entenderam para que serve massa molar? Ou seja, se eu tenho uma reação química e nessa reação eu preciso de um certo número de moléculas, como é que eu faço para contar? Eu conto isso indiretamente. Eu vou lá e calculo quantos gramas daquela substância eu preciso pegar, na verdade, para poder ter exatamente aquele número de moléculas que eu preciso. Mas vocês não perceberam nada de estranho nessas coisas como a massa do átomo de carbono é 12U e de 1 mol de átomos de carbono 12 gramas? A massa de um átomo de oxigênio 16U e de 1 mol 16 gramas? Será que isso é coincidência? Não, na verdade não é coincidência. Isso foi feito para que fosse exatamente assim. Os números fossem iguais. E isso facilita muito a gente determinar qual que é a massa molar, ou do elemento ou da molécula. Quer ver? Então, veja como é fácil a gente descobrir a massa molar dos elementos ou das substâncias. Se o elemento químico, o hidrogênio, a massa atômica dele é 1U, então a massa de 1 mol desse hidrogênio vai ser 1 grama. Carbono. Se a massa atômica do carbono é 12U, então a massa de 1 mol de carbono vai ser 12 gramas. Oxigênio. Se a massa atômica do oxigênio é 16U, então a massa de 1 mol dele é 16 gramas. Bom, isso também serve para as moléculas, olha só. Molécula de água, H2O, 18U. Por quê? Porque é a soma da massa do oxigênio mais hidrogênio. Então, se a molécula de água pesa 18U, se a massa molecular da água é 18U, a massa molar da água vai ser 18 gramas, ou seja, 1 mol de água vai pesar 18 gramas. E assim segue. Ácido sulfúrico, 98U, então a massa molar, 98 gramas por mol. Glicose, massa molecular, 180U, massa molar, 180 gramas. Então, pessoal, reparem que a massa molar é numericamente igual à massa atômica ou à massa molecular. Mas cuidado, pessoal. 1U não pesa 1 grama. Veja só. Bom, é assim. Eu sei que se eu pegar um átomo de hidrogênio, isso vai pesar 1U. Mas se ao invés disso eu pegar 1 mol de átomos de hidrogênio, ou seja, se eu pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, quanto isso vai pesar?
Ó, vamos lá. Se um átomo pesa 1 U, 600 sextilhões de átomos vai pesar 600 sextilhões de U, ou 6 vezes 10 a 23 U. Então, 1 mol de hidrogênio pesa 600 sextilhões de U, 6 vezes 10 a 23 U. Mas o mol de oxigênio não pesa 1 grama? Então, pessoal, para eu conseguir 1 grama, eu preciso pegar 6 vezes 10 a 23 unidades de massa atômica. Eu preciso pegar 6 vezes 10 a 23 fatiazinhas daquela do carbono 12 para conseguir 1 grama. Ou seja, eu preciso pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio para conseguir 1 grama. Vamos então fazer alguns exercícios para a gente poder testar tudo isso? Vamos lá. Então vamos lá. Ó. Exercício 1. Ele diz aqui, ó, dado, constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Pessoal, esse mol a menos 1, não se preocupa com isso não. Na verdade é como se ele estivesse falando assim, ó, que eu tenho 6 vezes 10 a 23 unidades por mol. Tudo bem? Consulte as massas atômicas na tabela periódica. Então nós vamos precisar ir até a tabela periódica para poder pegar algumas massas lá. Tudo bem? E aí ele pede então para a gente completar a tabela. Ele me deu aqui ó, já um exemplo. Ele falou do átomo ou do elemento químico hidrogênio. Ele diz que a massa atômica do hidrogênio é 1U, ou seja, a massa de um átomo é 1U. Então a massa molar dele, tá aqui ó, emão, massa molar é 1 grama por mol. Então isso é a massa de 1 mol de átomo, 600 sextilhões de átomos. Ele pede para a gente fazer a mesma coisa com oxigênio. Então vamos lá, ó. Qual que é a massa atômica do oxigênio? A massa atômica do oxigênio, se você for na tabela periódica, você vai encontrar, é 16U. Então isso é a massa de um átomo de oxigênio. Mas qual que é a massa de 1 mol? Qual que é a massa molar? Opa, vamos lá. Qual que é a massa molar do oxigênio? Ó, 16 gramas por mol. Ah lá, serve também para molécula. Ele diz que a massa molecular do O2 é 2 vezes 16, ou seja, 32U. Isso é a massa de uma molécula. Então a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol dessas moléculas, 32 gramas por mol. Bom, perceberam então que massa molar e massa atômica ou molecular, elas são só numericamente iguais, mas a unidade é diferente. Tá bom? Faz o seguinte então, completa aí o resto da tabela, dá um pause no vídeo, completa o resto da tabela e depois volta para ver a resolução. Então vamos lá, ó. Amônia NH3, a massa molecular vai ser nitrogênio, tabela periódica 14, mais cada hidrogênio 1, então 3 vezes 1, 3, mais 3, ou seja, 17U. Então aqui vai ser, a massa molar vai ser 17 gramas por mol. Bom, vamos lá. Ó. Gás carbônico. Gás carbônico, carbono 12 mais oxigênio. 2 vezes 16, 32. Então isso dá 44U. Então a massa molar vai ser 44 gramas por mol. Tá? E para íon, muda alguma coisa? A gente viu lá atrás, na aula passada, que para íon não muda absolutamente nada a forma de eu calcular. Aquele 2 menos não influencia na massa. Então tá lá, enxofre 32, mais 4 oxigênios, 4 vezes 16, 64, 96U. Então 96 gramas por mol. A mesma coisa aqui, ó. Se você for na tabela periódica, o fósforo 31, mais 4 vezes 16, 64. Então isso vai dar 95U. Ou seja, a massa molar do fosfato vai ser 95 gramas por mol. Bom, pessoal, é o seguinte. Para a gente resolver então os exercícios que falam sobre mol, massa molar, massa, número de átomos, número de moléculas, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos todos os exercícios que nós vamos resolver daqui para frente, nós vamos fazer esse carimbinho aí, ó. Então presta atenção como é que vai ser esse carimbinho. Você sempre vai colocar assim, ó, 1 mol, vai deixar um espacinho, vai botar traço, vai deixar um espacinho, colocar grama, mais um espacinho, 6 vezes 10 dá 23. Ou seja, essa parte que está em preto não muda.
parte que está em preto vai ser sempre igual, não vai mudar, ok? O que vai mudar é o que eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, um mol de alguma substância. Então eu vou colocar o símbolo, se for um átomo, eu vou colocar o símbolo daquele átomo, daquele elemento, certo? Se for uma molécula, eu vou colocar a fórmula da molécula, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, um mol, ferro é um elemento químico, então um mol de ferro, Fe, um mol de O, um mol de H2O, um mol de H2SO4. Então isso em verde muda, se for átomo, elemento químico, se for molécula, tudo bem? Aqui eu vou colocar a massa atômica ou a massa molecular. Então, por exemplo, eu fui na tabela periódica e encontrei lá que a massa do ferro é 56U. Então eu vou vir aqui e colocar só o 56. Do oxigênio, 16U. Então vem aqui e coloco 16. Água, 16 do oxigênio mais 2 de cada hidrogênio, 18. Ácido sulfúrico, fui lá que calculei. Hidrogênio mais enxofre mais oxigênio, 98. Então aqui é aquele valor ou que eu encontro na tabela periódica ou que eu calculo. Então repare, este valor, ou eu vou pegar o que eu encontrei direto na tabela periódica, quando for o elemento, ou eu tenho que calcular de acordo com a fórmula para poder colocar isso daqui, tá? Depois, isso daqui vai continuar lá, ó, no carimbinho. Deixa um espaço, grama, 6 vezes 10 a 23, você vai colocar aqui na frente. Se for isso aqui um átomo, como é o caso do ferro, aqui você vai escrever átomo. Se for molécula, como é o caso da água, você vai escrever molécula. Tudo bem? Então presta bem atenção nesse carimbinho. Todos os exercícios que nós vamos fazer daqui para frente, nós vamos fazer usando este carimbinho aí, beleza? Exercício 2, ó. Uma lâmpada de hélio contém cerca de 12 gramas desse gás nobre. Quantos átomos de gás existe em uma lâmpada? Bom, então é o seguinte, ó, imagina que você tem uma lâmpada daquelas assim, ó, tipo lâmpada fluorescente, e que aqui dentro eu tenho 12 gramas de hélio, beleza? Tá, você vai lá na tabela periódica, você vai encontrar que a massa atômica do hélio é 4U. Opa, deixa eu arrumar aqui, peraí. 4U, beleza? Então vamos lá, ó. Como é que eu resolvo isso? Primeira coisa é fazer o carimbo. Eu vou colocar aqui em preto aquilo que não vai mudar. Ó, 1 mol, eu vou deixar um espacinho. Vou colocar aqui um espacinho, gramas. Vou fazer isso, vou colocar 6 vezes 10 a 23 e vou deixar um espaço, tá? Agora vamos completar esses espaços. 1 mol de quê? Qual o elemento químico que eu quero? Hélio. Então vou colocar aqui, ó, hélio. Certo? Quanto pesa 1 mol de hélio? Ó, se um átomo de hélio pesa 4U, então aqui pesa 4 gramas. Como o hélio é um átomo, eu vou colocar aqui átomos, certo? E agora eu vou fazer então a minha regra de 3. Montei o meu carimbinho, agora eu vou pegar a regra de 3. Então repare o seguinte, pessoal, para não confundir. Repare que no carimbinho, o número que eu coloquei aqui foi o que eu peguei lá na tabela periódica. Não é aquela massa que está dentro da lâmpada, não. Não é a minha amostra. Esse é o meu padrãozinho. Esse é aquele punhadinho de átomos que eu sei o quanto pesa. Então agora eu quero saber quantos átomos eu vou ter se eu pegar 12 gramas de hélio e não 4. Então x vai ser igual, ó. Esquece essa parte a gente não vai usar, vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 12 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 4, tá? Então só aqui a regra de 3, ó. Então vai ficar o seguinte, 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 6, 18. Então 18 vezes 10 a 23 átomos. Beleza? Essa então é a resposta. Vamos lá, exercício 3. Cálculos eletroquímicos indicam a formação de 6 vezes 10 a 27 átomos de ferro depositados em um eletrodo. Qual a massa de ferro em quilogramas foi obtida no processo? Então tem um processo aqui, né, num tal de eletrodo aqui, que ele vai depositar, vai se juntar, vai grudar lá 6 vezes 10 a 27 átomos de ferro. Então o que ele quer saber é quanto que isso pesa. De novo, ó, vamos lá para o nosso carimbinho. Ó. 1 mol, deixei um espacinho,
pesa gramas, deixa um espacinho na gramas, e aqui 6 vezes 10 a 23, deixa um espacinho. E agora completa lá. Nós estamos falando aqui de ferro, então 1 mol de ferro. Vou lá na tabela periódica, pego a massa atômica do ferro e eu vou encontrar que a massa atômica do ferro é 56 U. Então eu vou vir aqui e colocar 56. Como o ferro é um átomo, eu vou colocar aqui então átomo. E agora eu vou saber. Eu sei que eu peguei 6 vezes 10 a 27 átomos, então eu vou colocar embaixo de átomos, olha lá. Ó. Então 6 vezes 10 a 27 átomos. E eu quero saber quanto isso pesa. Então vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 56 vezes 6, opa, peraí, deixa eu arrumar aqui, vezes 6, vezes 10 a 27, dividido por 6, vezes 10 a 23. Então vamos lá, corto 6 com 6, sobrou 56. Vezes, agora fazer aqui os expoentes, mantém a base, já que é divisão, mantém a base e subtrai os expoentes. 27 menos 23 vai dar 4. Ou seja, isso daqui vai ser 5, 6 mais 4 zeros. Gramas. Então, 560 mil gramas. Como ele quer a resposta em quilogramas, então passar isso para quilograma vai dar 560 quilogramas. Essa então é a resposta. Exercício 4. A camada de ozônio serve de filtro para alguns comprimentos de onda de raios ultravioleta. Qual é o número de moléculas de O3 em 24 kg da substância? Então agora, pessoal, nós estamos falando de molécula de O3, tá? Então, isso daqui já não é mais um átomo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, de novo, olha lá. Ó. 1 mol, deixa o espacinho, grama, 6 vezes 10 a 23. Vamos lá. Agora nós estamos falando de O3, então 1 mol de O3. Quanto pesa um mol de O3? Pessoal, aqui a gente vai ter que calcular. Para colocar esse númerozinho aqui, eu tenho que calcular. Cada oxigênio pesa 16, eu tenho 3, então 3 vezes 16, 48 U. Então aqui eu vou colocar 48 gramas. Agora, como o O3 agora não é átomo, o O3 é uma molécula, então aqui eu vou escrever molécula, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, o que ele quer saber é qual é o número de moléculas, então x embaixo de moléculas, certo? Que eu tenho em 24 quilogramas, lembrando que 24 quilogramas, opa, vou arrumar aqui, 24 quilogramas é a mesma coisa que 24 mil gramas, tá? Então, x vai ser igual a 24 mil, para facilitar, vou colocar aqui, ó, 24 mil vai ser vezes 10 a terceira. Isso multiplicado por 6 vezes 10 a 23, dividido por 48. Então aqui, ó, 24 dividido por 48 vai dar meio aqui, vezes 6, 3. Já resolvi a parte que não tem expoente. Agora eu vou resolver a parte que tem expoente. É a mesma base, então mantém a base. Como é multiplicação, eu somo. Então, 3 mais 23 vai dar 26 moléculas. Então, ó, lá nessa quantidade, em 24 kg, eu tenho 3 vezes 10 a 26 moléculas. Ó, exercício 5. Uma queimada produziu 2,4 vezes 10 a 30 moléculas de gás carbônico, substância que contribui para o aumento do aquecimento geral da atmosfera. Que massa em toneladas foi lançada no ar? Pessoal, talvez o que você precise saber aqui é que gás carbônico, se você não lembrar, é o CO2. Então faz assim, dá uma pausazinha no vídeo, vai lá, tenta resolver o exercício, depois volta aqui para ver a resolução, beleza? Então vamos lá, para resolver. Fazer o carimbinho. 1 mol, deixa um espacinho, gramas, 6 vezes 10 a 23, deixa o espaço.
Agora vamos completar, ó. Um mol de quê? CO2. E quanto pesa um mol de CO2? Lembra, tem que calcular lá, ó. Então, eu vou buscar lá na tabela periódica a massa do carbono e do oxigênio. Então, do carbono, 12, tem um só. E o oxigênio, 16 cada um. 2 vezes 16, 32. Então, isso dá 44U. Então, aqui eu vou colocar 44. Como o CO2 é uma molécula, eu vou colocar moléculas. Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a massa. Se ele quer saber qual é a massa, o X vai vir embaixo aqui da massa, que eu tenho em 4 vezes 10 a 30 moléculas. Então, moléculas aqui, ó. 2,4 vezes 10 a 30 moléculas. Tudo bem? Então, vai ficar aqui, ó. X vai ser igual a 44 vezes 2,4 vezes 10 a 23 dividido... Opa, desculpa, foi 23 não. A 30 dividido por 6 vezes 10 a 23. Beleza? Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, ó, 44 vezes. Eu vou tirar essa vírgula aqui. Então, eu vou colocar aqui como 24. Se eu aumentei o número aqui, eu tenho que diminuir aqui. Então, vai ficar vezes 10 a 29. Dividido por 6 vezes 10 a 23. Então, aqui, ó, 24 dividido por 6 dá 4, certo? 4 vezes 44 vai dar 176. Agora eu faço aqui, ó, base 10. Divisão de expoentes mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. 29 menos 23 vai dar 6 gramas. Só que ele não quer em gramas, ele quer em toneladas. Se eu sei que 1 tonelada é igual a 10 a sexta gramas, então isso daqui vai ser igual a 176 toneladas. Beleza? Essa aqui é a resposta então. E para terminar, exercício 6. A ureia CONH2 é amplamente utilizada no setor de fertilizante na formulação de dietas para bovinos de corte e leite. Qual o valor da massa de uma molécula de ureia, só que em gramas? De novo, ó, dá um pause, tenta resolver, depois volta aqui. Então vamos lá, ó. 1 mol, deixa o espacinho, gramas, 6 vezes 10 a 23. Agora completa. CO, NH2, 2. Quanto pesa isso? Vou ter que fazer aqui, ó. CO, NH2, 2. Como é que vai dar? Carbono, 12. Oxigênio, 16. Nitrogênio, cada um 14. Como eu tenho 2, 28. Então aqui é mais. Mais hidrogênio. Tenho 2 vezes 2, 4. Cada um pesa 1, 4. Então o total disso vai ser 60. Então aqui você vai colocar 60. Como aquilo é molécula. Ele quer saber qual que é a massa, não é isso? Ó, qual o valor da massa. Então, X aqui, ó, embaixo de massa. De uma única molécula só. Eu sei quanto pesa 600 sextilhões. Eu quero saber uma molécula só, certo? Então vai ficar aqui, ó, X vai ser igual a 60 vezes 1, que é igual a 60, dividido por 6 vezes 10 a 23. Então vai dar aqui, ó, 60 dividido por 6, 10 vezes 10. Como aqui, ó, o expoente está embaixo, eu vou passar ele para o lado de cima. Lembra, eu troco o sinal, então vai dar menos 23. Bom, 10, pessoal, é 10 a primeira. 10 elevado à primeira é ele mesmo. Então, na verdade, aqui a resposta vai ser 10. Vamos lá. Mantém a base e soma os expoentes. Menos 23 mais 1, menos 22 gramas. Então, uma molécula
né, desse negócio aí pesa 10 elevado a menos 22, ou seja, é mais ou menos isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 gramas. Isso é quanto pesa uma única molécula desse composto, beleza? Bom, pessoal, o que falta agora é a gente treinar um pouquinho para poder aprender isso. Lembra que eu disse para vocês que a dificuldade de tudo isso é que isso é muito abstrato, a gente precisava de uma habilidade chamada abstração, e a gente só vai conseguir esta habilidade treinando bastante. Então vai lá, faz os exercícios da tarefa agora, beleza? Eu vejo vocês então na próxima aula. Até mais!